Jesus, ele tem poder para mudar vidas. Jesus tem poder. Quando nós lemos, irmãos, o Novo Testamento, existe uma diferença entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, porque se você olha para as histórias no Velho Testamento, são histórias lindas, de vidas inteiras, completas, como do Abraão, por exemplo, como de Isaac, como de Jacó, como de Davi, e está falando ali do povo de Deus, do povo santo de Deus, dos escolhidos de Deus. Aí você entra no Novo Testamento, é completamente diferente. Aí você tem, meus irmãos, aquelas pessoas da vida torta, da vida toda depravada, da vida toda levada à breca, de uma vida toda sofrida. Você começa a ler algumas coisas muito estranhas, né? Como a palavra demônio, que quase você não encontra no Velho Testamento, mas aí você encontra no Novo Testamento. E aí você vai vendo o quê? O poder transformador de Deus nas vidas aonde Cristo ele chega, aonde Cristo ele é recebido, aonde Cristo coloca a sua mão, aonde Cristo reina, tudo muda. É um poder transformador, ele vai entrar numa vida, vai entrar na outra, a pessoa está lá, nesse caso aqui especificamente é um mudo, mas não é só um mudo, ele entrou na vida de Pedro, ele entrou na vida de Tiago, ele entrou na vida de João, ele foi mudando aquelas vidas. Talvez no Velho Testamento você encontraria assim apenas um pescador do começo ao fim, mas quando você vai para o Novo Testamento, tem um poder transformador ali, o poder do Evangelho, o poder que está em Cristo Jesus. Aquilo não é só um pescador, aquilo vai ser um ganhador de almas. Tem um poder mudando ali aquele homem, transformando cada dia aquele homem, que é o Pedro, que é o Tiago, que é o João, e vai mudando. Está lá, você tem um zelote, você tem um sindicalista lá, que só pensa em rebelião, só pensa... De repente ele encontra Jesus Cristo, e quando ele encontra Jesus Cristo, a vida dele muda, por esse poder transformador. Você encontra lá uma mulher completamente perdida, com a vida toda quebrada, destruída pelo diabo, e ela cai aos pés, nem cai, ela é jogada ali aos pés de Jesus, e Jesus Cristo, ele transforma. Esse é o poder que nós encontramos aqui, de uma forma bem clara, no Novo Testamento. É por isso que, depois de ensinar o Pai Nosso, aí no capítulo 11, no versículo 14, diz que ele estava expulsando um demônio, né? Jesus, ele vai lá, ele está expulsando um demônio, né? Você acredita em demônio? Bem, você tem notado que a nossa igreja é uma igreja calma, uma igreja pacífica, né? Tem duas coisas, meus irmãos, que o demônio, ele adora, né? Liderado pelo seu, né? Pelo maior lá, que é o diabo, Satanás, o inimigo de nossas almas. Tem duas coisas muito interessantes que eles gostam muito. Primeiro, é o seguinte, é que você não acredita que existe demônio. Então, eles ficam satisfeitos se uma pessoa dizer, não existe. Tá? Não existe. Outra coisa que deixa o inimigo, né, bem satisfeito, todos os demônios satisfeitos, é quando uma pessoa se interessa muito por eles. Então são duas situações bem diferentes, mas eles aproveitam muito essa situação. Porque se o demônio na vida de uma pessoa, eu não acredito nisso não, é tipo cuca, é tipo lobisomem, é tipo, sabe, mula sem cabeça, essas coisas não existem. E o demônio fala, é verdade, não existo mesmo não, fica aí falando que eu não existo, né? Eu gosto que você fala que eu não existo. Ou, meus irmãos, aquelas pessoas, né? Eu vou fazer um curso agora, curso do quê? De demonologia, sabe? Eu quero saber tudo. Olha, eu fiquei 5 meses numa igreja. O que me impressionou de um irmão que pregava lá, eu vi ele pregando no máximo 4, 5 vezes. Mas o que me impressionou foi que ele pregou 3 vezes sobre o diabo, sabe? Aí eu pensei, se ele fosse 5 vezes, é 3-2. Ele passava 1 hora e meia lá naquela casa falando só sobre o diabo, só sobre Satanás.
Então algumas pessoas são assim mesmo, eu quero saber tudo, eu vou comprar todos os livros, e se você quiser tem muitos livros, sabe? Você tem livro que vai falar, olha, a Bíblia quase não fala muita coisa, sabe? Mas se você quiser, você vai lá, monta uma enciclopédia só sobre os capetas, só sobre os demônios. E aí você vai ficar bom nesse assunto, você vai saber tudo sobre esse assunto, você só vai pensar nisso, e é o que muitas pessoas fazem. E o diabo gosta disso. Ele gosta assim, que ninguém acredita em mim, mas se vai acreditar, eu quero ter o primeiro lugar na vida dessas pessoas. Eu quero que ela saiba tudo de mim, eu quero que saiba tudo sobre como eu sou ruim, tal. E eu quero ficar na cabeça dessas pessoas. Então o diabo gosta dessas duas situações. Agora, meus irmãos, uma palavra aí, sobre os demônios. Primeiro, olha lá, primeiro que eles existem. Eles existem. Olha, não é que nem a gente fala de bruxa, não, Eles existem, eles existiam no tempo de Jesus, correto? Eles existiam lá no Velho Testamento e eles existem hoje também. Os demônios existem. Muitas coisas que acontecem nesse mundo aqui é provocado pelos demônios. Então, eles existem. Agora, segundo, assim como existe Deus, existe o diabo, assim existem demônios. Só que também existem anjos. Para que você não saia assustado daqui, lembre que quando foram expulsos do céu, liderados ali pelo grande inimigo das nossas almas, 1/3 foi, tá certo, 1/3 foi, ficou 2. Então, para cada demônio tem 2 anjos, Nós estamos no lucro, nós estamos aí, nós estamos bem, tá certo? Então, meus irmãos, do mesmo jeito que você, tem, mas os anjos existem também, eles estão ao redor, meus irmãos, daqueles que creem em Deus, eles estão ali acampados, e ainda fala o versículo, e os livra, para que você não fique saindo daqui pensando em demônio, mas lembre-se disso. Agora, essa é a segunda coisa. A terceiro, que é mais importante do que isso, é que existe um poder operante, existe um poder vitorioso sobre toda obra maligna, sobre todo demônio, sobre todo o poder das trevas e do mal, sobre o inimigo, sobre Satanás. Eu quero que você leia aqui atentamente, vamos dar uma olhadinha aqui, capítulo 11, versículo 14, está falando que ele expulsou esse demônio, que era mudo, mas o versículo 20, nós temos uma frase dentro do versículo 20, apesar dele ter colocado o C aqui, correto? Nós sabemos que ele não precisa colocar esse C aqui. Você pode ler só assim, você pode dizer, eu expulso demônios. Olha lá, veja no versículo 20. Eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Jesus está dizendo, olha, eu tenho poder sobre toda a situação demoníaca que existe nesse mundo. Eu tenho poder, ou seja, ele tem um poder, e esse poder é um poder vencedor. Quando você lê lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, existe o final daquele versículo. O final daquele versículo é muito interessante, porque diz assim, olha, para isto o Filho de Deus se manifestou. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Porque ele se manifestou, porque nós vimos a sua glória. Ora, então, o apóstolo João, ele explica para nós, ele fala assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, por isso que Jesus Cristo veio. Você pode perguntar, por que Jesus Cristo veio? Para destruir as obras do diabo. Então ele veio realmente para destruir esse mal causado pelo diabo neste mundo. Ele vem para destruir. Irmãos, existe sim um poder maligno operando nesse mundo caído. Nós não queremos negar isso. Nem tem jeito de negar aquilo que a própria Bíblia ensina, porque a gente vive num mundo caído. O próprio Senhor Jesus se referiu, falou assim, olha, o príncipe deste mundo. Ele fala do inimigo como um príncipe deste mundo. Então, meus irmãos, Paulo, ele cita essa questão desses poderes das trevas,
Então nós não estamos dizendo aqui, não, existe um poder maligno esperando nesse mundo caído, né? E ele age de algumas formas. Por exemplo, ele mente. Quando você pensar em Satanás, nunca esqueça que ele é o pai. Ele não é o pai da glória, não, né? Ele é o pai da mentira, é assim que a Bíblia chama ele. Ele é o pai da mentira. Então, meus irmãos, o inimigo, através dos demônios, ele semeia muitas mentiras. Ele age mentindo, né? Ele nega Deus, ele cria um falso Deus. Não é só negar a Deus, ele cria um ídolo, ele cria uma fé errada, uma doutrina errada, as pessoas seguem, as pessoas vão atrás. Por quê? Porque ele é mentiroso, ele sabe como construir uma doutrina atraente, ele sabe criar uma igreja falsa atraente, ele sabe criar, meus irmãos, uns dizeres atraentes, porque ele sabe usar esse poder da mentira, porque ele é o pai da mentira. Quando você pensar no poder da mentira, pensa assim, quem que é o pai da mentira? É o diabo. Então, nós temos assim, meus irmãos, pessoas mentirosas, falsas ideologias, e acredite, há um momento agora de reflexão, de muitos pastores que gostam de olhar para o futuro. Eu nem sou assim, né? Os irmãos sabem que eu não sou assim, mas os pastores hoje já temem a inteligência, essa inteligência virtual. Porque ele sabe que será o próximo passo do diabo. Porque o diabo, meus irmãos, ele não quer pegar uma pessoa de 80 anos, ele não quer pegar uma pessoa de 60 anos, de 40, não, o diabo não, porque ele já perdeu muito tempo ali. Se ele puder, ele vai pegar as crianças o mais pequenas possíveis, mais jovens possíveis, os pequenos infantes por aí, ele quer esse aí. Então, com a mentira, ele vai induzir. Você pense, meus irmãos, na inteligência virtual, porque é o seguinte, porque, olha, você sabe, Jesus Cristo vai voltar, é assim que a Bíblia ensina, Jesus volta, aí ele vai inaugurar um reino que dura quanto tempo? Mil anos, correto? E parece que a vitória de Cristo ali, ela é agora, sabe, o inimigo está preso, já foi lá, está encarcerado, não, ele só está preso, mas a própria Bíblia diz que Deus vai soltar ele, não é ele que vai conseguir se soltar. E o que ele faz? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele sai e engana o mundo todo. Parecia ser impossível isso, quando foi escrito essas palavras há 2000 anos atrás. Mas agora com a internet, com todo mundo vendo a mesma coisa, ao mesmo tempo, apesar dos lugares serem tão distantes, acredite, ele vai saber usar isso, e tem usado isso melhor do que ninguém. Por quê? Ele age mentindo, o diabo, ele age criando ódio. Você acha que essas guerras que existem no mundo, isso é coisa do demônio? Sabe, às vezes as coisas estão assim, fervorosas. Se você pensar, como é que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que morreram milhões e milhões, mutilou milhões e milhões e milhões, aquela guerra cruenta mesmo, não é uma guerrinha que nem é hoje, não, só tomar bomba. Não, sabe? É uma guerra que, olha, a pessoa ia, perdia a perna, perdia braço, era assim, coisa horrorosa. Mas tudo porque mataram um príncipe. Lembra? Que mataram um príncipe e aí, isso não vai ficar assim não. Olha, o demônio trabalhando para que acontecesse a Primeira Guerra, para que um remanescente da Primeira Guerra, que era o Hitler, ele causasse a Segunda Guerra. E aí, meus irmãos, ele tem prazer em semear mentira, em semear ódio nas pessoas, como nós temos visto hoje, sabe? O inimigo, ele semeia ódio. Olha aqui, aquela pessoa não gosta de você. Calma, você nunca olhou para aquela pessoa, de repente alguém fala, aquela pessoa não gosta de você, você já passa a odiar aquela pessoa. Olha, seu marido não te ama tanto assim não, sua esposa não te ama tanto assim não.
de repente, o marido está com ódio da esposa, a esposa está com ódio do marido, o filho está com ódio do pai, o pai está com ódio do filho. Não é essa a profecia de Jesus do fim dos tempos? Filhos se levantando contra os pais, pais se levantando contra os filhos. Olha, irmãos, os demônios usam pessoas, eles usam pessoas para atingir as pessoas que estão dentro da igreja. Ele faz isso. O inimigo está na liderança disso, mas ele usa os demônios. O diabo, ele age deformando pessoas. Mas deformando como? Causando Não, olha, não é só uma pessoa que vai lá e se mutila. Não. Eu lembro quando eu estava tirando carteira D, e eu estava junto com um nosso amigo, que era o instrutor, e foi uma coisa interessante, que a gente estava passando ali por trás, e tem muitas pessoas drogadas ali atrás, onde as pessoas ensinam aula de autoescola. E aí eu estava passando, e dei uma freada assim, o rapaz passou, e era uma pessoa completamente desfigurada. Vocês acham que eu sou magro, né? Você não viu o rapaz lá, tá? Você olha assim para a cara dele, parece que o olho está, sabe? É uma coisa muito esquisita de ver. Aí ele parou e começou a conversar, sabe, com o instrutor, como se os dois conhecessem há muito tempo. Oi, e aí, rapaz, tudo bem? E aí? Eu continuei, eu disse, conhece? Isso foi um grande amigo aí, rapaz, mas aí, chegou a trabalhar, foi funcionário público. Olha aí, meus irmãos, é coisa dos demônios. Está completamente desfigurado, uma pessoa desfigurada. Quando você vê uma pessoa encarando, assim como vida ou morte, essa questão dessas ideologias malucas, se penetrando para um lado ou para o outro, abraçando essas causas, são causas demoníacas. São causas demoníacas, para desfigurar a criação de Deus. Eu estava falando para a igreja ontem lá, que Deus, meus irmãos, veja, as pessoas completamente desfiguradas, o diabo quer que as pessoas se esqueçam que ela foi formada à semelhança de Deus, foi criado à semelhança de Deus. O que Deus disse para Jeremias, antes de Jeremias falar qualquer coisa, Deus olhou para o Jeremias e disse, Jeremias, fui eu que te fiz, eu te formei, tá? Eu te formei, eu te conheci antes de você nascer, eu te separei antes de você nascer, eu te dei por profeta às nações antes de você nascer. Mas nessa primeira frase, eu te formei, ô Jeremias. Então, o diabo não quer que você lembre que Deus te criou, e Deus te criou um homem, Deus te criou uma mulher, Ele tem um propósito na tua vida, Ele quer desfigurar isso aí. Ele quer fazer isso, Ele quer desfigurar. Ele transforma uma pessoa num assassino, num ladrão, num violentador de pessoas frágeis, mulheres, crianças, egoístas, violentos. São formas de desfigurar o ser humano. Veja, uma pessoa assassina, mata. O que é isso, senão uma pessoa desfigurada? Olha, o Caim é o primeiro assassino, mas como é que ele é chamado no Novo Testamento? Porque ele era do maligno. Estão lembrados disso? Então, meus irmãos, veja só, existe um poder maligno operando nesse mundo caído. No capítulo 10, se você voltar só um pouquinho no capítulo 10 e no versículo 30, você tem o quê? Você tem aquele camarada que estava descendo de Jerusalém para Jericó, estava fazendo a viagem dele. Esse camarada representa o ser humano, correto? Está ali, meus irmãos, na presença de Deus, e vai andando por esse caminho. Olha lá no versículo 30, descia um homem de Jerusalém para Jericó, ele caiu na mão dos ladrões. Pois o nosso Deus, no Evangelho de João, ele identifica o ladrão. O ladrão é o diabo, que vem para matar, que vem para roubar e destruir. O que está acontecendo com esse camarada aí? Ele está sendo roubado, ele está sendo assaltado, e os ladrões vão deixar ele o quê? Meio morto. Eu digo uma coisa, está no plural aí,
É o diabo liderando os seus demônios para destruir as vidas, deixar a pessoa desse jeito mesmo, caído, na beira do caminho, miseravelmente, de qualquer jeito, entregue às drogas, entrega a bebida, entrega a prostituição, entrega todas as coisas ruins. É o que o diabo quer. Ele faz isso através desse poder demoníaco. Então, meus irmãos, a tarefa da igreja é ir atrás dessas pessoas que estão caídas. Esse camarada ficou meio morto. Então, a figura aqui de uma vítima desses demônios está aí no versículo 30. Agora, existe esse poder demoníaco? Existe. Tá? Agora, existe também o poder de Deus que está operando neste mundo. Eu quero repetir para vocês. Primeiro, versículo 20. Jesus ele fala bem claro: eu expulso os demônios. Pelo poder, pelo dedo de Deus. Então, ele está dizendo, eu expulso os demônios pelo poder de Deus. E o João, como nós já lemos, disse, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Por quê? Porque Jesus é esse poder que vence o mal. É o poder que transforma, meus irmãos. Olha, Paulo falando do Evangelho, ele fala, né? O Evangelho é o quê? É o poder de Deus. E as vidas, elas são transformadas mesmo quando uma pessoa crê no Evangelho, quando ela crê que só Jesus Cristo salva. Então ela encontra ali o seu Deus, ela encontra ali a razão da sua vida, ela encontra a sua paz, ela encontra, meus irmãos, a salvação eterna. É o Evangelho, quando é anunciado, as pessoas elas creem em Cristo, a vida é transformada. E aí, meus irmãos, eu volto para o nosso texto, no capítulo 11, onde nós começamos, no versículo 14, diz que Jesus ele expulsou esse demônio que era mudo, e o mudo falou, um milagre aparentemente muito simples, né? Tem uma alma sofrendo aqui, qual que é o sofrimento? Ela é muda, tá certo? Não é porque uma pessoa é muda porque tem um demônio. Não, tem muitas coisas aí, tá certo? No caso aqui a Bíblia está dizendo que esse caso era. Ou seja, o inimigo, ele impede as pessoas de falar de Jesus, impede as pessoas de confessar o nome de Jesus como o único e suficiente Salvador. Jesus viu nessa situação um poder demoníaco, foi lá, expulsou o demônio e esse sujeito falou. Bom, esse foi um milagre do poder de Deus, né? Só que, meus irmãos, Jesus ele foi maldosamente acusado, né? Jesus libertou essa alma, declarou, meus irmãos, essa alma então curada, e aí vem a reação da multidão. Eu vejo um efeito cascata aqui nessa reação da multidão. Veja como é a coisa. Quando você lê o versículo versículo 14, perdão, é dito que a multidão se maravilhou, todo mundo ficou de boca aberta, né? Um milagre desse, todo mundo ficou de boca aberta. Aí sempre tem alguém usado pelos demônios, sempre tem alguém motivado pelo inimigo Satanás, e disse assim, ele expulsa demônios, já pensou, meus irmãos, depois de um milagre desse, se levantar, a Bíblia diz no livro de Mateus que eram os fariseus, mas eles se levantaram e disseram assim, ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Como alguém pode fazer uma acusação tão séria dessa, sabendo que Jesus já tinha feito tantos milagres? Veja como o inimigo é, daquela maravilha, alguém gritou no meio de todo mundo, aí tem o efeito o quê? Tem o efeito assim, sabe, a massa levada. Olha o que está escrito no versículo 15, versículo 16. Aí as pessoas já começaram a duvidar se Jesus era ou não era de Deus e começaram a pedir um sinal do céu. Não, calma lá, o senhor é de Deus ou o senhor é do diabo? Vamos fazer o teste aqui. Vamos ver se o senhor é de Deus ou do diabo. Faz um sinal para nós aí, vindo do céu. Veja como as coisas mudam tão rapidamente, só por uma palavra. Isso deve ser um alerta para a igreja de Jesus. Tudo pode mudar por uma palavra que o diabo fala. Aliás, a vida que existe no mundo, cheia de pecado hoje,
começou quando o diabo abriu a boca lá no jardim do Éden. Lembra disso? Ele era mentiroso, ele continua mentiroso, ele sabe que a mentira dele se espalha rapidamente, e depois de um milagre tão maravilhoso, era para todo mundo dar glória a Deus, vem uma pessoa, fala uma coisa dessa, aí está todo mundo duvidando de Jesus. Veja como é fácil destruir uma personalidade, como é fácil destruir uma pessoa. Veja, meus irmãos, Jesus não se deixou cair nessa não, tá? Jesus esclarece o que está acontecendo, ele sabe, ele lê a mente das pessoas. Olha o versículo 17, conhecendo ele os seus pensamentos. Então ele deu um conselho aqui, né? Ele falou assim, olha, o diabo não pode estar dividindo a sua própria casa, tá? Ele não pode estar dividindo. Olha o que ele diz no versículo 17, ele diz assim, todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Uma casa dividida contra a própria casa cairá. Isso deve ser um alerta, viu? É um alerta. Um reino dividido, ele cai. Sabe um país que não consegue ser tomado? É um país unido. Esse não consegue ser tomado. Mas quando o inimigo daquele país consegue dividir, e é isso, meus irmãos, que as outras nações querem muito, é divisão. Você sabe que a América Latina nunca consegue ir para lugar nenhum por causa da divisão. É por isso. E uma coisa interessante, né, que a gente fala desses presidentes americanos, é o seguinte, com raras exceções, mas eles falam assim, ó, até ontem, os dois candidatos, o que perde fala assim, até ontem era o meu concorrente, hoje é o meu presidente. Entende? Eles continuam unidos. E se tiver uma guerra, então, se ajunta que nem a abelha. Olha o que Jesus está dizendo, um reino dividido, ele cai. Mas isso aqui, irmãos, para nossas famílias, para o pai, para a mãe que está aqui, para o chefe de família que está aqui, se você tem a sua família, leia a continuação desse versículo 17. Não deixe o diabo dividir, marido, mulher, não deixe o diabo dividir a sua casa. Não deixe os demônios dividirem a sua casa. A casa dividida, ela vai cair. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Jesus está dizendo aí. E aí ele fala exatamente sobre o reino de Satanás. Versículo 18. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Beelzebu? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam então os seus filhos? Porque não era só Jesus que expulsava demônios. Os fariseus, meus irmãos, eles tinham lá aquele grupo de exorcista também, e Jesus está falando assim, olha, se eu expulso, então seus filhos expulsam por quem? Por Beelzebu também? Eles vão ser os vossos juízes. Ninguém falou nada, ninguém reclamou nada, porque entendeu o que Jesus falou. Agora, o legal mesmo é o versículo 20, né? Jesus fala assim, olha, eu expulso demônios, né? O reino de Deus, ele entra, ele reina, tá? O reino de Deus, onde ele vai entrando, meus irmãos, as coisas vão mudando. Quando eu era pastor lá em Gávea, tinha aquelas igrejas pentecostais, e tinha uma igreja pentecostal que ficava perto da casa da minha sogra, e meu amigo, né, o irmão Sebastião, posso sentir, posso até ouvir a voz dele, o jeitão dele, ele tinha uma música lá que ele falava, a unção de Deus chegou aqui. Onde Deus está, o mal tem que sair. É assim, sabe? O negócio lá na música dele, a unção de Deus chegou aqui, né? Mais ou menos era assim a música. E não é uma verdade? Aonde Deus está, o mal tem que sair. Nem a morte subsistia na presença de Jesus. E tem uma coisa mais forte que a morte. Por isso, meus irmãos, Jesus está dizendo aí no versículo 20, né? Ele diz, eu expulso demônios. Então, onde Deus está, o mal não fica. E aí ele conta uma historinha. Jesus ele conta uma historinha no versículo 21, que é bem simples. Ele fala assim, olha, quando o valente guarda armada a sua casa, em segurança está tudo quanto ele tem. Mas sobrevindo outro mais valente que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Ou seja, nós temos dois valentes nessa história. Um valente no versículo 21, outro valente no versículo 22. É que esse valente no versículo 21 está
Está forte. A Bíblia está dizendo aqui que esse valente, ele confia no seu poder. Olha lá no versículo 21. Em segurança está tudo que ele tem. Então ele guarda armado. E se você achar que não, Satanás ele tem muitas armas. O próprio apóstolo Paulo falou para a igreja, olha, não fique pensando, que ele não tem os seus ardis, tá? Então, cuidado com os seus ardis, com as suas artimanhas. Ele tem uma caixa de ferramenta, cujas artimanhas são infinitas também, para nos destruir, para nos enredar, para nos enganar. Então, ele está armado até os dentes, ele é muito forte, e ele se sente confortável na sua situação de dominador daquelas vidas. Então, quando você vê uma vida destruída, quando você vê uma pessoa desfigurada, quando você vê uma pessoa soberba, orgulhosa, quando você vê uma pessoa recusando a Deus, lembre-se, Satanás está sentadão ali, contente, feliz, com seu poder ali, agindo na vida daquela pessoa. Mas o bonito é o versículo 22. Por quê? Porque aí chega um mais valente. E quando chega esse mais valente, diz assim, e sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, não tem discussão, sabe? Não tem discussão, foi lá e venceu. Você não vê Davi, desviou do murro, pegou na orelha dele de leve, depois levou um tombo e coisa e tal, caiu, virou 3 piroletas. Não, é uma pancada só, pá, buf, pronto, o gigante caiu, morreu. Não foi assim? Agora, meus irmãos, a vitória de Jesus, quando ele abraça aquela alma, quando ele vence o poder de Satanás, é assim, é simples assim. Vem um mais valente e vence. Esse é o poder de Jesus, é um poder vencedor. É de Jesus que ele está falando aqui no versículo 22, Tira a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Davi foi lá, pegou, matou o camarada numa pancada só, não foi nem 2, foi uma pancada só, e arrancou a cabeça dele e tomou-lhe a espada, pegou os seus despojos. Então, a vitória de Jesus, ela é completa. Aquele mudo falou. Mas quantas histórias no Novo Testamento, como eu já falei, quantas histórias você pode contar no Novo Testamento de vidas transformadas, vidas transformadas, vidas que como aquele carcereiro chegou e falou, senhores, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Paulo, e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, e a tua casa, ela vai ser salva também, mas crê no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse mais valente, ele é Jesus. Jesus, ele está mostrando para nós aqui que o time dele não perde, que o time dele ganha. Isso não é um jogo de futebol, será que vai ganhar? Será que vai... Não. Quando uma pessoa crê em Cristo, será salvo. O time dele ganha. Aí, meus irmãos, Jesus, ele faz uma pergunta aqui. Que time que você está? Olha o versículo 23. O versículo 23 está perguntando para mim, está perguntando para você, que time que você está? Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta? Não tem 2, não tem 3 times. Não tem 4, não tem 5. Eu não sei o seguinte, Eu não sei se eu sou de Deus, eu não sei se eu sou do mal, mas eu não sei, eu estou ali, Estou ali meio para o meio, eu estou mais para o lado do bom do que do ruim. Não existe isso. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. É o que Jesus está dizendo, quem comigo não se ajunta, se espalha. Não tem meio termo, não existe meio termo, não existe uma pessoa meia salva, não existe uma pessoa meia perdida. O que existe são os perdidos, são os salvos, são os crentes e são os ímpios. Não existe meio termo. Por isso esse versículo 23, você pode olhar para ele, ler e dizer assim, e que time que eu estou?
Como é que é? O time de Jesus é um time vencedor. Que time vencedor é o de Jesus? Vitória em Cristo, não é isso? Então, aí tem essa pergunta, né, meus irmãos? De que lado você está, né? Você acredita que Jesus tem poder sobre você? Que Ele reina na tua vida? Bom, você já entregou a sua vida para Jesus. Agora imagine que nós estamos num mundo onde Satanás tem muitas vítimas e já podemos dizer que Jesus veio, me resgatou e agora eu pertenço para o time. É muito bom você pertencer para o time que ganha, sabe? Você vê a molecada hoje tem esse negócio de videogame, né? Quando eu corria num carrinho no videogame que tinha em casa, aqueles antigos, que era devagarzinho ainda, sabe? Perdia, né? Mas a molecada é ligeiro. Estava no aeroporto, lá tinha um moleque, assim, estava mexendo no celular, e era pancada, sabe? Eu vi ali, cada pancada, o molequinho era bom, pá, 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 pá. Ele percebeu que eu estava olhando assim, ele virou o celular. Falei que moleque chato, eu estava até passando a hora ali, vendo ali, né? O que custava ele deixar eu ver o negócio, né? E vencedor, moleque ali, sabe? Mais ou menos, com Cristo, meus irmãos, você pode olhar e dizer assim, é o time vencedor, é um time que nunca vai perder, não é um time de futebol que fica bom e ruim, não, é o time de Jesus, é o que ele está dizendo no versículo 22, eu chego, eu venço, eu liberto. Quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele passa para esse time vencedor. É por isso que, quando você olha lá, agora eu gostaria que você abrisse no livro de Romanos, pode abrir comigo lá, no capítulo 8 do livro de Romanos. Abra aí comigo, né, no livro de Romanos, no versículo 37. Em todas estas coisas, esse é o assunto dos nossos estudos de sábado à noite. Em todas estas coisas o quê? Se você olhar o versículo 35, é um monte de coisa. E se você olhar depois do versículo 37, é outro monte de coisa. Quando você olha no versículo 35, olha, nós somos mais que vencedores sobre o quê? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Olha o versículo 38, nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem o principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade alguma, ou outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas no versículo 37 ele fala, nós somos mais do que vencedores. Versículo 37, por aquele que nos amou, somos mais que vencedores. Então, você não está num time qualquer. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você tem esse poder vencedor, para vencer o medo, vencer a angústia, vencer a depressão, olha, os pecados, você tem esse poder, você está no time desse poder. É o que Jesus está dizendo, eu tenho poder sobre os demônios. Se eles são grandes causadores de males, não se assuste. Creia que eles são. Não fique colocando eles na sua mente somente. Coloque Cristo. Cristo, Ele reina em mim. Eu tenho poder para vencer esse mal. Eu tenho poder, não em mim, em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora, irmãos, para terminar, vamos voltar lá para o capítulo 11 do livro de Lucas e vamos terminar, porque tem um risco aqui, o risco de enganar-se a si mesmo. Capítulo 11 e versículo 23. 4. Quando o espírito imundo, ele tem saído do homem, ele anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz, eu vou voltar lá para minha casa de onde eu saí. Ele não faz isso quando a casa já está cheia do Espírito Santo. Ele não pode entrar lá. Ele não tem mais beirada lá. Ali não é mais a casa dele. Mas essa casa, ela sofreu uma mudança. Não pode, desprezar ela, de todo. Por quê? Está dizendo aqui que no versículo 25, lá vai o demônio, e ele chegou, ele encontrou essa casa varrida, enfeitada, tem um esforço aqui, eu vou tirar algumas coisas da minha vida, eu bebo muito, eu vou parar de beber,
Tem uns negócios aí, eu falo uns palavrão, vou dar uma varrida nessa minha língua, vou deixar de falar um palavrão, né? Até vou na igreja de vez em quando, tal. Meu amigo, você já entregou a sua vida para Jesus? Você disse para Ele que você era um pecador, você confessou os seus pecados, você crê que Ele pagou os seus pecados lá na cruz? Você já fez isso? Ou você está varrendo algumas coisas, enfeitando, vou até dar uma enfeitadinha, vou colocar um terninho, uma gravata aqui, eu vou ficar bonitinho. Já sei, vou falar que eu guardo esse mandamento, que isso é bom, hein, para guardar, né? Os outros não dá, mas esse eu guardo. Então, você pode imaginar que existem pessoas assim, porque Jesus está falando disso. Uma casa varridinha, uma casa bonitinha, mas uma casa vazia. Se você olhar o versículo 20, o demônio está falando, vou voltar para minha casa. Como é que ele encontrou a casa? Versículo 25, achou varrida e adornada, mas vazia. Versículo 26, então ele vai. E ele leva consigo outros 7 piores, espíritos piores do que ele. E entrando o habito ali, e o último estado é pior do que o primeiro. Ou seja, essa vida que não se entrega a Jesus, essa vida que não confessa o nome de Jesus, essa vida que quer viver de aparência religiosa, essa era a vida dos fariseus. Quem falou para Jesus? Ele expulsa demônios por Beelzebub. Quem que falou para Jesus? Os fariseus. Eles eram a personificação dessas casas vazias. Andava bonitinho, lei debaixo do braço, sinagoga, rejeitando a Cristo. Não entregavam a vida para Jesus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, primeiro você tem que entregar a sua vida para Jesus. Quando Jesus entrar, é o combo. Você vai receber o combo. No aeroporto tinha lá, um café era um tanto. Aí tinha um combo lá. Era um café com leite, mais 2 não sei o que lá, tal, né? 2, como é que fala? 2 pão de queijo. Na foto é desse tamanho. Quando chegou na minha coisa, era desse tamanhozinho assim. Eu falei, valei-me, né? Olhei para aquilo ali, mas o combo era mais barato. Vou lá pegar logo, é um combo, né? Por quê? Porque não vai sozinho. Então, meus irmãos, Jesus ele não vem sozinho. Ele entra na nossa vida, mas o Pai está ali, o Espírito Santo está ali, para agir com poder. Ele quer transformar a vida. E se essa vida se entrega a Jesus, tem transformação. É um poder que transforma. Ele quer transformar. Mas a pessoa tem que entregar a vida para Jesus. Tem que dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas suas mãos. Eu entendi, eu não quero ser uma casa varrida, enfeitada, nada disso. Não quero ser uma casa farisaica. Existe um poder demoníaco neste mundo. Os demônios mentem para mim. Muitas vezes eu acredito. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Essa é a decisão que você precisa fazer na sua vida. Entregar a sua vida a Jesus.